Português, página 34, correção, interpretação escrita. 1. De acordo com o texto, o papel é produzido com uma substância retirada das árvores. Qual é essa substância? Então, lá no texto está falando que seria a celulose. 2. Por que é importante que saibamos utilizar o papel de forma consciente? Assinale com X a alternativa correta. Para evitar a derrubada de árvores e o desmatamento de florestas, para aumentar o número de papel produzido e diminuir a quantidade de lixo do planeta. Então seria um xizinho no primeiro quadradinho. Para evitar a derrubada de árvores e o desmatamento de florestas. 3. Qual é a matéria-prima utilizada para fazer o papel reciclado? Papéis usados. 4. O texto que você leu é organizado em duas partes. Explique cada uma delas. Materiais necessários. Parte em que são listados os materiais para a produção. Passo a passo. Parte em que se ensina a produzir o papel. Quem está acertando, coloca certinho ao lado. Página 35. 5. O passo a passo apresenta quantas etapas para a produção do papel. Assinale com X a alternativa correta. 2, 4, 6 ou 8? Então, 6. 6 etapas. 6. Leia algumas formas verbais apresentadas na etapa passo a passo. Pique, coloque, despeje, retire e deixe. Essas formas verbais são expressando orientação de como realizar cada etapa, dúvida de como realizar cada etapa, o tempo em que cada etapa é realizada. Então, seria um xizinho no primeiro quadradinho. Orientação de como realizar cada etapa. 7. Qual é a importância das imagens apresentadas no passo a passo? As imagens auxiliam o leitor a entender melhor cada uma das etapas, pois ele consegue visualizar o que precisa fazer. 8. Quais os objetos abaixo fazem parte da lista de materiais do texto instrucional apresentado? Contorne-os. Então vamos lá. Foi usado o balde, o liquidificador e a peneira. 9. Qual é a finalidade do texto reciclando papel? Esta pergunta era para fazer em seu caderno de língua portuguesa e responder. Ensinar aos leitores como fazer papel reciclado, mas poderia também, se tivesse espaço, responder na apostila. 10. Em sua opinião, qual é a importância de textos instrucionais? Então, o texto instrucional auxilia a gente realizar uma tarefa correta, certo? Vamos agora para a página 36. Na página 36, vocês iriam completar aqui o que está falando sobre o texto instrucional conforme a página 50, tá? Então, o texto instrucional tem como objetivo orientar ou ensinar o leitor a fazer algo. As regras de um jogo, as receitas culinárias, os manuais e as bulas são exemplos de textos instrucionais. Esses textos geralmente são simples e organizados em itens para facilitar o entendimento das etapas.
Abaixo, cidadania no dia a dia, que fala sobre consciência ecológica. Vocês iriam responder as 3 perguntas em seu caderno de português, né? Depois, quando a Pro pedir para fazer correção no caderno, eu vejo sua resposta. Vamos dar continuidade na página 37, estudo da língua. Palavras terminadas em agem. 1. Veja a cena a seguir. O que você acha da reciclagem de papel? Além de ser uma atitude sustentável, contribui para nossa aprendizagem. A. Identifique acima palavras terminadas em agem e escreva-as. Então vamos lá, vamos fazer junto. Peguem um lápis grafite e vamos fazer juntas. Então vamos lá. Então lá eu tenho a palavra reciclagem e aprendizagem. Ponto. Vocês irão colocar essas 2 palavras aqui na resposta da A. B. Assinale a classificação das palavras que você identificou. Ela é substantivos, ela é verbos ou é adjetivos? Pessoal, elas são substantivos. Marquem um X. C. De quais outras palavras essas palavras derivam? Então vamos lá, fazendo junto também. Então essas palavras derivam. Coloquem aí. Reciclagem, 2 pontos. Reciclar, ponto e vírgula. Aprendizagem, 2 pontos. Aprendiz, ponto final, tá? Então, reciclagem deriva de reciclar e aprendizagem deriva de aprendiz. Então, muitas palavras que apresentam a terminação agem são palavras derivadas. Dica: atenção, nem toda palavra terminada em agem é derivada. Mensagem é um exemplo disso. Página 38. Palavras terminadas em oso e osa. 1. Veja a cena a seguir. Carlos, seu gatinho é muito carinhoso. É verdade, Silvia. Ele é muito amoroso também. A. Que palavras caracterizam o gatinho de Carlos? Peguem um lápis e vamos fazer juntos. Então vamos lá, vamos responder. As palavras carinhoso e amoroso. Ponto. B. As palavras que você identificou na atividade anterior são substantivos, verbos ou adjetivos? Eles são adjetivos. Marquem um X. C. Essas palavras derivam de quais outras palavras? Carinhoso, 2 pontos. Carinho, ponto e vírgula. Amoroso, 2 pontos. Amor, ponto final. Então, carinhoso, carinho, amoroso, amor. As terminações oso e osa são empregadas em adjetivos derivados de substantivos. Veja a formação das palavras carinhoso e amoroso. Carinho mais oso é igual carinhoso. Então eu tenho o substantivo, que é o carinho, e o adjetivo derivado carinhoso. Amor mais oso é igual amoroso. Amor, substantivo, amoroso, adjetivo, derivado. Vamos agora para a página 39. Palavras terminadas em esa e esa. 1. Veja a cena a seguir. Você já viu como Juliano é sempre muito franco? Sim, você tem razão. A franqueza é uma das qualidades de Juliano. A. Qual das palavras em destaque é um adjetivo? Peguem um lápis e iremos fazer juntos. Então, vamos lá. Então,
a palavra franco. Coloque um ponto final. B. Qual das palavras em destaque é um substantivo? Vamos lá. Então, seria a palavra franqueza. C. A palavra franqueza é derivada de qual termo? É derivada do adjetivo franco. Então, os substantivos derivados de adjetivos são escritos com a terminação esa. Observe como a palavra franqueza é formada. Franco mais esa, franqueza. Então, franco, adjetivo, franqueza, substantivo derivado. Tá fácil, não tá, pessoal? Vamos para a página 40. 2. Leia as frases a seguir. A família chinesa chegou ao Brasil. B. A duquesa chegou ao Brasil. Relacione as expressões em destaque ao que elas indicam. Então vamos lá. Peguem o lápis. Indica título de nobreza. Seria a B, né? Porque tá falando da duquesa. E indica local de origem. Tá falando da China. Então é a A. Indica local de origem. Os adjetivos pátrios no feminino e os substantivos que indicam título de nobreza são escritos com a terminação esa. Atividades. 1. Forme substantivos correspondentes aos verbos a seguir. Agora vocês irão fazer sozinhos, tá? Então tem a página 40 e a página 41. Vocês irão realizar sozinhos, tá? Aí tem a atividade 6. Junte-se a um ou dois colegas e destaquem as terminações da página 3 e as fichas da página 5 do material complementar. Vocês deverão completar as palavras das fichas com as terminações corretas das palavras. Vocês irão destacar e colar em seu caderno, tá? E façam essas duas atividades também, da página 3 e 5, colando em seu caderno e completando, tá? Bom final de semana, até a próxima aula com a correção.